From the Conference Center at Temple Square. Do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, presidente da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos esta manhã à quarta sessão da 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação a todos os que participam por rádio, pela televisão, pela internet ou via satélite. Agradecemos aos proprietários e operadores das diversas emissoras que transmitem esta conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, tendo Richard Elliott e Andrew Answorth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Sing Praise to Him, cantai-lhe louvores, e nos brindará agora com Careço de Jesus. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Glenn L. Pace, dos 70. O coro, então, cantará Bela Sião.
Our Father in heaven, Nosso Pai que está nos céus, reconhecemos a necessidade que temos de Ti. Somos gratos por esse magnífico coro, pela linda música que elevou nossos corações e trouxe o Espírito aos nossos corações. Somos gratos pelo conhecimento de Teu Pai, por ter providenciado o Teu Filho como nosso Redentor. Somos gratos pelo conhecimento nesses últimos dias de ter chamado profetas, videntes e reveladores para nos guiar. Sabemos que todos que irão falar para nós hoje, eles cuidadosamente buscaram saber o que precisávamos ouvir, que nós possamos ouvi-lo como eles querem dizer, que possamos vir com um sentimento de oração em nosso coração, em algumas que possamos ter em nossas almas o mesmo espírito dos oradores, que suas mensagens possam não somente vir para nossos ouvidos, mas também para nossos corações, que possamos nos edificar. Oramos para que recebamos uma mensagem, uma bênção individualmente ao orar e ponderar. Também oramos para que sintamos o Teu amor neste processo. Por essas bênçãos oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Beautiful Zion,
Simply beautiful. We shall now be Linda música. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos, e logo após ouviremos o bispo H. David Burton, bispo presidente da igreja. Irmão Eyring. I feel blessed to have the Estou me opportunity. abençoado por ter a oportunidade de falar para vocês neste dia do Senhor. Por mais diferentes que sejam nossas condições e nossa experiência de vida, compartilhamos o desejo de tornar-nos melhores do que somos. Talvez haja alguns que erroneamente supõem serem suficientemente bons ou alguns que desistiram de tentar melhorar. Mas para todos, a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é de que podemos e devemos ter a expectativa de tornar-nos cada vez melhores enquanto vivemos. Parte dessa expectativa nos foi explicada em uma revelação dada por Deus ao profeta Joseph Smith. Ela descreve o dia em que nos encontraremos com o Salvador. Como acontecerá com todos nós? Diz o que devemos fazer para nos preparar e o que devemos esperar. Está no livro de Moroni. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Amém. Isso deve ajudá-los a compreender por que todo santo dos últimos dias fervoroso é otimista em relação ao que o futuro lhe reserva, por mais difícil que seja o presente. Cremos que, ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, podemos tornar-nos semelhantes ao Salvador, que é perfeito. Uma reflexão sobre os atributos de Jesus Cristo deve extinguir o orgulho daquelas pessoas satisfeitas consigo mesmas que acham que não precisam melhorar. E até a pessoa mais humilde pode adquirir esperança no convite de tornar-se semelhante ao Salvador. Acho que o modo pelo qual essa maravilhosa transformação deve acontecer está descrito num hino escrito para as crianças. Lembro-me de observar o rosto das muitas crianças que enchiam uma sala e cantavam esse hino num domingo. Cada uma delas se inclinava para a frente, ficando quase na beira da cadeira. Eu via a luz nos olhos delas e a determinação em seu rosto ao cantarem com muito entusiasmo. Vocês já devem ter ouvido esse hino também. Espero que ele continue soando para sempre em sua memória. Eu quero ser como Cristo, seguindo seus passos vou. Eu quero amar a todos, tal como Ele sempre amou. Às vezes, eu fico tentado a fazer uma coisa errada, mas a minha consciência diz: ame seu próximo como Jesus ama você, e seus passos conduz. Gentil e bondoso, você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Pareceu-me que elas não apenas cantavam, estavam afirmando sua determinação. Jesus Cristo era seu exemplo. Ser como Ele era sua firme meta, e seu olhar ávido e seus olhos brilhantes convenceram-me de que elas não tinham dúvidas. Esperavam ter sucesso. Acreditavam que a instrução do Salvador de sermos perfeitos não era uma esperança, mas sim um mandamento. E tinham certeza de que Ele havia preparado um caminho. Essa determinação e essa confiança podem e devem estar no coração de todo santo dos últimos dias. O Salvador preparou o caminho por meio de sua expiação e de seu exemplo, e até as crianças que cantavam aquele hino sabiam como fazê-lo. O amor é o princípio motivador pelo qual o Senhor nos conduz ao longo do caminho para tornar-nos semelhante a Ele, que é nosso exemplo perfeito.
Nosso modo de vida, a cada momento, precisa ser cheio de amor a Deus e amor ao próximo. Não há surpresa nisso, já que o Senhor proclamou que esse é o primeiro e grande mandamento. É o amor a Deus que nos leva a cumprir seus mandamentos. E o amor ao próximo é o cerne de nossa capacidade de obedecer a Ele. Assim como Jesus, em seu ministério mortal, usou uma criança como exemplo para as pessoas do puro amor que elas precisavam e podiam ter para tornar-se semelhantes a Ele, Cristo deu-nos a família como exemplo de um ambiente ideal no qual podemos aprender a amar como Ele ama. Isso acontece por causa das imensas alegrias e tristezas que sentimos no relacionamento familiar. As alegrias advêm de colocarmos o bem-estar dos outros acima do nosso próprio bem-estar. Isso é que é amor. E as tristezas advêm principalmente do egoísmo, que é a ausência de amor. O ideal que Deus estabeleceu para nós é o de formar uma família da maneira mais provável de conduzir-nos à felicidade e de afastar-nos das tristezas. Um homem e uma mulher devem fazer convênios sagrados que colocarão o bem-estar e a felicidade do outro no centro de sua vida. Os filhos devem nascer em uma família na qual os pais consideram as necessidades dos filhos iguais às suas em importância, e os filhos devem amar os pais e amar-se uns aos outros. Esse é o ideal de uma família amorosa. Em muitos lares há estas palavras: nossa família pode ser eterna. Há um túmulo de uma mãe e avó perto da minha casa. Ela e o marido foram selados um ao outro e à sua posteridade no templo de Deus por esta vida e por toda a eternidade. A inscrição na lápide diz: por favor, que não fique faltando ninguém. Ela pediu que essa inscrição fosse gravada, porque sabia que para conseguir a família toda unida, dependeria das escolhas que cada membro da família faria. As palavras "por favor" estão ali porque nem Deus nem ela poderia compelir alguém a escolher a felicidade. E há Satanás, que quer a miséria e não a felicidade da família nesta vida e na próxima. Minha esperança hoje é a de sugerir algumas escolhas que talvez pareçam difíceis, mas vão assegurar que vocês se qualifiquem para que não fique faltando ninguém em sua família no mundo vindouro. Primeiro, dou um conselho para o marido e a mulher. Orem pelo amor que lhes permita ver o que há de bom em seu cônjuge. Orem pelo amor que faz as fraquezas e os erros parecerem pequenos. Orem pelo amor que faz da alegria de seu cônjuge a sua alegria. Orem pelo amor de querer aliviar o fardo e amenizar os sofrimentos de seu cônjuge. Eu vi isso no casamento de meus pais. Na doença terminal de minha mãe, quanto mais desconfortável ela ficava, maior era o intento que meu pai tinha na vida de confortá-la. No hospital, ele pediu que fosse colocado um leito para ele no quarto dela. Estava determinado a estar ali para certificar-se de que nada faltasse a ela. Caminhava vários quilômetros todas as manhãs para ir trabalhar e mais outro tanto à noite para estar de volta a seu lado durante todo aquele período difícil da vida dela. Creio que foi uma dádiva de Deus para ele o fato de sua capacidade de amar ter aumentado quando isso era tão importante para ela. Acho que ele fazia o que Jesus teria feito por amor. Agora dou um conselho para os pais de um filho rebelde. O Salvador é o exemplo perfeito de persistência no amor. Lembrem-se de suas palavras de consolo ao povo nefita, que havia rejeitado os convites anteriores de achegar-se a ele. Ele falou para os sobreviventes da destruição que ocorreu após sua crucificação: ó vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. A história do filho pródigo dá esperança a todos nós.
O filho pródigo lembrou-se da casa dele, tal como seus filhos farão. Eles vão sentir seu amor, os atraindo para vocês. O elder Orson F. Whitney, numa conferência geral em 1929, fez uma promessa extraordinária, que sei que é verdadeira, para os pais fiéis que honram o selamento no templo a seus filhos. Eu cito: embora algumas ovelhas se percam, o pastor está de olho nelas, e cedo ou tarde, elas vão sentir os braços da divina providência estendendo-se para elas e as atraindo de volta ao redil. Depois ele prossegue dizendo: orem por seus filhos descuidados e desobedientes, apeguem-se a eles com fé. Continuem esperando e confiando até verem a salvação de Deus. Vocês podem orar por seus filhos, amá-los e estender a mão para eles com a certeza de que Jesus também estende a mão para eles com vocês. Se continuarem tentando, estarão fazendo o que Jesus faria. Agora, eis meus conselhos para os filhos. O Senhor lhes deu um mandamento com promessa. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. É o único dos 10 mandamentos com promessa. Talvez seus pais não estejam vivos. Em alguns casos, pode ser que sintam que seus pais não são dignos da honra e respeito dos filhos. Pode ser até que vocês nem os tenham conhecido, mas vocês lhes devem a vida. Em todos os casos, mesmo que sua vida não seja prolongada, sua qualidade será melhorada simplesmente por se lembrarem de seus pais com honra. Agora, para os que adotaram a família de outros como a sua própria, tenho amigos que se lembram do aniversário de meus filhos mais do que eu. Minha mulher e eu temos amigos que raramente deixam de nos visitar nos feriados ou de lembrar-se de nós. Frequentemente fico tocado quando alguém começa com uma conversa dizendo: como vai sua família? E depois espera para ouvir a resposta com uma expressão de muito amor no rosto. Eles parecem atentos quando descrevo a vida de cada um de meus filhos. Seu amor me ajuda a sentir mais profundamente o amor do Salvador por nossos filhos. Com sua pergunta, posso sentir que eles sentem o que Jesus sente e perguntam o que ele perguntaria. Todos nós, talvez achemos difícil ver em nossa vida uma capacidade cada vez maior de amar e de tornar-nos semelhantes ao Salvador, que é o nosso perfeito exemplo. Quero incentivá-los. Vocês têm evidências de que estão progredindo na jornada rumo a se tornarem mais semelhantes a Jesus. Será útil lembrarem-se de como se sentiam quando eram criancinhas, mesmo em meio às suas preocupações e provações. Pensem naquelas crianças cantando o hino. Pensem nos momentos em que sentiram, talvez recentemente como aquelas crianças ao cantar "Eu quero ser como Cristo", seguindo seus passos vou. Devem lembrar que Jesus pediu aos discípulos que levassem as crianças até ele, dizendo: deixar vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Muitas vezes, vocês sentirão a paz que sente uma criancinha pura quando tentaram ser como Cristo. Pode ter sido quando foram batizados. Ele não precisava do batismo, porque era puro. Mas quando vocês foram batizados, sentiram que foram purificados, como uma criancinha. Quando ele foi batizado, os céus se abriram e ele ouviu a voz do Pai Celestial: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vocês não ouviram uma voz, mas sentiram a aprovação do Pai Celestial por terem feito o que Jesus fez. Sentiram isso em sua família, quando pediram o perdão de seu cônjuge ou perdoaram a um filho por algum erro ou desobediência. Tais momentos serão mais frequentes se vocês procurarem fazer as coisas que sabem que Jesus faria. Graças à sua expiação por vocês, sua obediência, semelhante à de uma criança, fará com que sintam o amor do Salvador por vocês e seu amor por ele. Esta é uma das dádivas prometidas a seus discípulos fiéis. E essa dádiva pode ser concedida não só a vocês, mas também aos amorosos membros de sua família. A promessa foi feita em 3º Nefe. E todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Espero que vocês saiam daqui hoje procurando oportunidades de fazer o que ele fez e de amar como ele ama. Posso prometer-lhes que a paz que vocês sentiram quando crianças virá mais frequentemente e permanecerá com vocês. A promessa que ele fez aos seus discípulos é verdadeira. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nenhum de nós é perfeito ainda, mas podemos ter uma frequente confirmação de que estamos seguindo pelo caminho certo. Ele nos guia e nos chama para segui-lo.
Testifico que podemos trilhar o caminho por meio da fé em Jesus Cristo, do batismo, do recebimento do Espírito Santo e da perseverança em amor no cumprimento de seus mandamentos. Testifico que o Pai vive e nos ama. Ele ama seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que é nosso exemplo perfeito. Joseph Smith foi o profeta da restauração. Ele viu o Pai e o Filho. Sei que isso é verdade. Há na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias o poder do sacerdócio para oferecer as ordenanças que nos permitem tornar-nos cada vez melhores e mais semelhantes ao Salvador e a nosso Pai Celestial. Deixo com vocês minha bênção para que sintam a certeza e a aprovação que sentiam quando eram criancinhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha mulher e eu tivemos o privilégio de assistir ao espetáculo ao ar livre Milagre Mormon em Manta, Utah, nesse verão. Certa noite, antes do início do espetáculo, falamos para os integrantes do elenco. Devido a seu grande número, tivemos que falar para eles em 2 sessões. O espetáculo contava com um elenco de mais de 800 pessoas, sendo que 570 tinham menos de 18 anos de idade. Houve um acréscimo de 100 pessoas ao elenco deste ano, obrigando as irmãs responsáveis pelo figurino a confeccionar mais roupas. E foi o que elas fizeram. Foi muito inspirador ver a excelente organização com que cuidaram de cada detalhe. O palco do espetáculo foi a bela encosta de um morro que fica logo abaixo do templo de Manti. Havia 15 mil espectadores na noite em que assistimos à apresentação. Foi emocionante ver aquele exército de jovens aprender o significado da história da restauração do Evangelho ao representarem seus papéis com tamanho entusiasmo e espírito. Algo que minha mulher e eu apreciamos imensamente ao visitar Manti é assistir a uma sessão do templo. Há um espírito especial naqueles templos mais antigos que foram construídos com grande sacrifício pelos primeiros pioneiros. Foi emocionante para mim assistir a uma sessão no templo de Manti. Trouxe-me à lembrança como era o templo de Logan antes de ser reformado e modernizado. Ao passarmos pela seção do templo, em cada sala podíamos ouvir aqueles antigos pioneiros dizendo: "Vejam o que construímos com nossas próprias mãos." Não tínhamos equipamentos elétricos, nem empreiteiros ou subempreiteiros trabalhando na construção. Não havia guindastes sofisticados para erguer as pesadas pedras. Realizamos esse trabalho com nossas próprias forças. Que glorioso legado os antigos pioneiros do condado de St. Pete nos deixaram. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, disse certa vez: "Não quero voltar ao passado, quero voltar ao modo antigo de encarar o futuro." Guardo comigo esse seu conselho perspicaz. É sábio analisar as lições do passado a fim de preparar-nos para encarar os desafios do futuro. Que glorioso legado de fé, coragem e engenhosidade aqueles nobres pioneiros mormons nos deixaram como alicerce. Minha admiração por eles torna-se mais intensa a cada dia de minha vida. O fato de terem aceitado o Evangelho resultou numa completa mudança de vida para eles. Deixaram tudo para trás: suas casas, seus negócios, suas fazendas e até familiares queridos, e viajaram para um lugar desabitado. Deve ter sido um verdadeiro choque para eles quando Brigham Young anunciou: "Este é o lugar." Diante deles havia um imenso deserto, sem os verdes montes, árvores ou belas planícies que a maioria daqueles antigos pioneiros havia conhecido. Com firme fé em Deus e em seus líderes, os antigos pioneiros começaram a trabalhar para criar belas comunidades à sombra das montanhas. Muitos pioneiros cansados tinham começado a desfrutar alguns confortos modestos quando Brigham Young os chamou para novamente deixarem suas casas e viajarem para leste, oeste, norte e sul, a fim de colonizar a grande bacia. Foi assim que surgiram as comunidades do condado de St. Pete,
Fairview, Ephraim, Manti, Moroni e Mount Pleasant. Ao voltar de minha visita ao condado de St. Pete, senti o desejo de aprender mais sobre aqueles antigos pioneiros. Decidi passar algumas horas na nova biblioteca da história da igreja para ler um pouco sobre a história deles. Foi no ano de 1849, apenas 2 anos depois de terem chegado ao Vale do Lago Salgado, que Brigham Young, o grande colonizador do oeste dos Estados Unidos, chamou um grupo de santos para que viajassem para o sul e começassem novamente a construir suas casas e comunidades em outro ermo desabitado. Pouco tempo depois de terem se estabelecido em St. Pete, o presidente Heber C. Kimball visitou a comunidade de Manti e prometeu que no monte com vista para o vale seria erigido um templo, usando em sua construção as pedras da montanha ao leste. Alguns anos se passaram depois da visita do presidente Heber C. Kimball e os cidadãos começaram a ficar ansiosos porque nada havia sido feito para construir um templo ali. Precisamos ter um templo em nossa comunidade, declarou um dos cidadãos. Já esperamos bastante por essa bênção. Outro disse, se queremos ter um templo aqui, é melhor começar a nos mexer para construí-lo. E foi exatamente o que fizeram. A pedra de esquina foi colocada no dia 14 de abril de 1879, uma segunda-feira, uns 30 anos após a chegada deles ao Vale de St. Pete. Há muitas histórias que poderiam ser contadas sobre a diligência dos trabalhadores que deram o máximo de si na construção do belo templo. O presidente Hinckley disse há vários anos na rededicação do templo de Manti: já estive nos grandes edifícios do mundo, mas em nenhum deles me sinto como quando entro nessas casas de Deus construídas pelos pioneiros. A família Hinckley tem um vínculo muito especial com o templo de Manti. O avô da irmã Marjorie Hinckley perdeu a vida devido a um ferimento sofrido durante a construção daquele templo. Para que compreendam melhor como o passado pode prover-nos um modo melhor de encarar o futuro, quero contar a seguinte história ocorrida na construção do Templo de Manti. Depois, quero compartilhar o que ela me ensinou sobre alguns princípios verdadeiros. Alguns excelentes carpinteiros da Noruega, que se estabeleceram em Manti, receberam o encargo de construir o telhado do templo. Eles nunca haviam construído um telhado antes, mas tinham muita experiência na construção de navios. Não sabiam como desenhar um telhado. Então pensaram, por que não o construímos como um navio? Então, como um navio bem construído é bastante sólido e seguro, se virarmos a planta de cabeça para baixo, teremos um telhado bem seguro. Começaram a planejar a construção de um navio e, quando terminaram, viraram a planta de cabeça para baixo e ele tornou-se o telhado do Templo de Manti. Naquele caso, eles usaram as lições de seu passado, os princípios da construção de navios, para ajudá-los a encarar um novo desafio. Raciocinaram corretamente que os mesmos princípios que haviam usado para construir navios que podiam navegar pelos mares também se aplicariam a um telhado bem seguro. As duas estruturas, por exemplo, precisavam ser à prova d'água. A integridade básica da estrutura não seria afetada por sua orientação, quer estivesse virada para cima ou para baixo. A coisa mais importante era ter um conhecimento funcional dos princípios básicos necessários para construir uma estrutura duradoura. No Evangelho de Jesus Cristo, há princípios e verdades eternas que vão durar muito mais do que os princípios da construção de navios ou de telhados. Nós, como membros da Igreja Verdadeira do Senhor, temos acesso especial a essas verdades e princípios eternos e os compreendemos, particularmente quando damos ouvidos ao Espírito para receber orientação pessoal e familiar e ouvimos a voz do profeta quando ele declara a palavra de Deus a todos os membros da Igreja. Sabemos o quanto essas verdades e princípios eternos são importantes em nossa vida. Não tenho certeza se os antigos pioneiros teriam conseguido enfrentar seu futuro perigoso e incerto sem eles. Tampouco podemos nós. Eles são o único meio verdadeiro e eterno de encarar o futuro, especialmente nos tempos cada vez mais perigosos e incertos em que vivemos hoje. Aqueles noruegueses construtores de navios trouxeram consigo as habilidades fundamentais de sua profissão que puderam transformá-los de construtores de navio em construtores de templos.
O que provocou essa drástica mudança de prioridades? Há apenas uma resposta que explica sua disposição de sacrificar tudo para tornarem-se construtores do reino de Deus. Aprenderam os eternos princípios e verdades do Evangelho de Jesus Cristo e os aceitaram. Perceberam que sua missão não era apenas a de ajudar a construir edifícios, mas sim a de contribuir na edificação de outras pessoas, compartilhando seu conhecimento do Evangelho. Conforme lemos na seção 50 de Doutrina e Convênios, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. Quando recebemos a bênção especial do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e tomamos sobre nós o nome de Cristo, entrando nas águas do batismo, também aceitamos a obrigação de compartilhar o Evangelho com os outros. Recentemente, para cumprir mais plenamente nossa responsabilidade compartilhada de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja virou o programa missionário de cabeça para baixo. Há alguns anos, eliminamos as missões de estaca e nos concentramos na organização da missão da ala. Com um plano de missão da ala desenvolvido pelo conselho de cada ala da igreja, estamos progredindo cada vez mais rápido. Grande parte do sucesso está sendo alcançado graças à cooperação dos missionários de tempo integral com o conselho de ala, com o líder da missão da ala e com os membros da igreja. Descobrimos que o trabalho missionário com base na ala aumenta o envolvimento dos membros no empenho de encontrar e ensinar pesquisadores. Frequentemente, os pesquisadores são convidados para receber as lições missionárias na casa dos membros. Os membros da ala ficam mais entusiasmados em compartilhar seu precioso conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo quando vivenciam pessoalmente as doces bênçãos do trabalho missionário e recebem lembretes mais frequentes de seus líderes da ala. Os membros se tornam mais participativos ao ponderar e orar sobre a oportunidade de compartilhar o Evangelho com amigos, vizinhos e familiares que são de outra religião. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: muitos acham que o trabalho missionário consiste simplesmente em bater de porta em porta. Todos que conhecem bem esse trabalho sabem que existe um modo melhor. É por meio dos membros da igreja. Sempre que há um membro que apresenta um pesquisador, temos um sistema de apoio imediato. O membro presta testemunho da veracidade da obra. Ele fica ansioso pela felicidade de seu amigo pesquisador e se entusiasma com o progresso desse amigo no aprendizado do Evangelho. Os missionários de tempo integral vão continuar a fazer a maior parte do ensino propriamente dito do pesquisador, mas os membros terão muitas oportunidades de responder a dúvidas e prestar testemunho. Atendemos mais plenamente à voz do profeta ao preparar-nos para ensinar princípios básicos do Evangelho. A preparação afasta o temor e também simplifica e fortalece o que os membros fazem para apoiar os missionários de tempo integral. Há 3 lições básicas que os missionários de tempo integral ensinam: a restauração, o plano de salvação e o Evangelho de Jesus Cristo. Quão bem preparados vocês estão para prestar testemunho da veracidade dessas lições muito básicas. Usem o inspirado manual missionário Pregar Meu Evangelho para estudar e preparar-se para desempenhar esse papel de apoio aos missionários de tempo integral quando eles ensinarem essas palestras básicas do Evangelho. Todos podemos aprender as 2 lições importantes ensinadas pelos noruegueses construtores de navio que fizeram o telhado do Templo de Manthai. A primeira lição é a utilização de princípios e verdades do passado para ajudar-nos a encarar o futuro. A segunda lição é aprendermos com seu desejo de compartilhar o que sabiam com outras pessoas para ajudar a edificar o reino de Deus. Essa segunda lição, se a aprendermos bem, vai ajudar muitas outras pessoas, nossos irmãos e irmãs, que também são filhos e filhas de Deus, a enfrentar um futuro incerto com a mesma certeza eterna que nós temos. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Ele foi restaurado para abençoar nossa vida nestes últimos dias. Ele contém todas as verdades, princípios e ordenanças, incluídas no grande plano de felicidade de nosso Pai Celestial, que é um plano para que voltemos a viver com Ele por toda a eternidade.
O Evangelho de Jesus Cristo é seu modo divino de encararmos nosso glorioso futuro. Presto testemunho disso a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Elder Pace, for that beautiful. Obrigado, Elder Pace, por esse lindo discurso. Pelos oradores e todos os que estão ouvindo. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Quando eu estava para fazer 12 anos, havia vários requisitos que teria de cumprir antes de me formar na primária. Um deles era recitar as 13 regras de fé na ordem correta. As 12 primeiras regras eram fáceis, mas eu achava a 13ª muito difícil. A dificuldade estava na ordem correta em que eles estavam. Anos mais tarde, mudamos para nossa primeira casa própria. Ficamos surpresos ao descobrir que minha antiga professora da primária seria a nossa nova vizinha. Nos mais de 40 anos em que moramos no mesmo bairro, ela nunca revelou nosso segredinho referente ao meu problema de aprendizado. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Hoje eu gostaria de falar sobre essas características pessoais a que chamamos virtudes. Os traços de virtude formam o alicerce de uma vida cristã e são a expressão máxima do homem interior. Em português, muitas virtudes terminam com as letras A, D, E. AD, integridade, humildade, caridade, espiritualidade, responsabilidade, civilidade, fidelidade, etc., etc. Recorrendo a uma licença literária, gostaria de chamar as virtudes que terminam em ADE de virtudes AD. O sufixo AD indica qualidade, estado ou grau de ser. Só temos de olhar ao redor para ver o que está acontecendo em nossas comunidades, para perceber que as características pessoais de virtude estão desaparecendo. Pense no comportamento dos motoristas em avenidas movimentadas. As brigas de trânsito são muito comuns. A civilidade quase não existe em nosso discurso político. À medida que os países ao redor do mundo enfrentam dificuldades financeiras e econômicas, a fidelidade e a honestidade parecem ter sido substituídas pela ganância e a corrupção. Um passeio pelos corredores escolares, às vezes, faz com que nos exponhamos a uma linguagem grosseira e a vestuário sem recato. Muitos atletas não têm esportividade e raramente demonstram humildade, a não ser quando suas infidelidades legais ou morais vêm a público. Grande parte da população não se sente pessoalmente responsável pelo próprio bem-estar material. Os que passam por dificuldades financeiras culpam os banqueiros e agiotas por terem feito empréstimos de somas vultuosas para satisfazer desejos insaciáveis, em vez de terem necessidades mais modestas. Ocasionalmente, nossa generosidade no apoio a boas causas se dissipa quando prevalece o apetite de adquirir mais do que necessitamos. Irmãos e irmãs, não precisamos tomar parte na degeneração da virtude, que ataca e infecta a sociedade. Se seguirmos o mundo e abandonarmos as virtudes centralizadas em Cristo, as consequências poderão ser desastrosas. A fé e a fidelidade individuais, que trazem consequências eternas, diminuirão.
A solidariedade e a espiritualidade familiares serão afetadas negativamente. A influência religiosa na sociedade será reduzida e a regra da lei será alterada e talvez até deixada de lado. As sementes de tudo que aflige o homem natural terão sido plantadas para a alegria de Satanás. Precisamos continuar firmes e decididos na perpetuação das virtudes cristãs. Sim, das virtudes AD em nosso dia a dia. O ensino das características de virtude começa no lar, com pais que se importam e são exemplo para os filhos. Um bom exemplo dos pais incentiva a imitação. Um mau exemplo pode se tornar desculpa para a desobediência e até mesmo para agravar o erro. O exemplo hipócrita destrói a credibilidade. Megan, com 8 anos de idade, gosta muito de tocar o piano. Recentemente, sua professora de piano ofereceu-lhe a recompensa de um doce se ela praticasse rigorosamente todos os dias. A professora disse que controlaria os doces por telefone e que ligaria para Megan em algum momento durante a semana. Se tivesse praticado nesse dia, ela ganharia a recompensa. Quando a professora ligou naquela semana, Megan não estava em casa para responder. Na aula semanal, a professora perguntou se Megan havia praticado, ao que ela respondeu que achava que sim, e recebeu o prêmio. Quando a mãe de Megan viu o doce, questionou Megan e ajudou a compreender que precisava ser honesta. Com o incentivo da mãe, Megan telefonou pedindo desculpas para a professora. Mas, durante a conversa entre aluno e professora, percebeu que Megan tinha feito sua lição de música por escrito, o que podia qualificá-la para a recompensa. Graças a pais sábios e cuidadosos, lições preciosas serão lembradas por muito tempo. Nosso neto Ben tem 15 anos e é ardoroso praticante do esqui, tendo competido em vários torneios e se saído muito bem. Antes de participar de um desses encontros em Idaho, seus pais o lembraram que suas notas na escola é que determinariam se ele poderia participar. Um condomínio em Sun Valley já fora reservado, seus avós tinham feito planos para comparecer, enquanto Ben tentava febrilmente alcançar as notas altas que tanto ele quanto seus pais esperavam. Contudo, ao final do processo, faltou ainda um pouco para que ele atingisse a meta. Ben não foi à competição de esqui e perdeu pontos preciosos na qualificação para a Olimpíada Júnior de esqui, mas recebeu um apreço valioso pela responsabilidade e confiabilidade. Ao permanecerem firmes, os pais sempre sofrem e agonizam mais do que os filhos a quem se propuseram ensinar. O presidente James E. Faust sugeriu que a integridade é a mãe de muitas virtudes. Ele comentou que a integridade pode ser definida como firme apego a um código de valores morais. Também sugeriu que a integridade é a luz que brilha numa consciência disciplinada. É a força de Deus dentro de nós. É difícil uma pessoa exibir traços de virtude se ela carece de integridade. Sem integridade, a honestidade geralmente fica esquecida. Se a integridade estiver ausente, a civilidade fica prejudicada. Se a integridade não for importante, é difícil manter a espiritualidade. Na época do Velho Testamento, Moisés aconselhou os filhos de Israel, dizendo-lhes: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, o fará. O presidente Thomas S. Monson lembrou-nos há alguns anos de que a maioria das pessoas não vai cometer atos desesperados se tiverem aprendido que a dignidade, a honestidade e a integridade
são mais importantes do que a vingança ou a raiva. Se compreenderem que o respeito e a bondade, por fim, lhe darão maior chance de sucesso. É provável que tenham ouvido falar do batalhão perdido na Primeira Guerra Mundial, ou das 10 tribos perdidas de Israel, ou talvez conheçam os meninos perdidos da obra Peter Pan. Talvez conheçam o álbum de Michael McLean intitulado Canções Esquecidas. As características virtuosas, principalmente as virtudes AD, nunca podem ser esquecidas nem deixadas de lado. Quando são esquecidas ou deixadas de lado, inevitavelmente se tornarão virtudes perdidas. E se forem perdidas, as famílias se enfraquecerão a olhos vistos. A fé que as pessoas têm em Jesus Cristo diminuirá e colocam-se em risco os importantes relacionamentos eternos. As características de virtudes praticadas amplamente afrouxarão o cerco à sociedade, imposto por Satanás, e desmontarão seu plano traiçoeiro de capturar o coração, a mente e o espírito dos homens mortais. Agora é o momento de juntar esforços para resgatar e preservar tudo o que seja virtuoso, amável, de boa fama ou louvável. Ao permitir que a virtude adorne nossos pensamentos incessantemente e ao cultivar as características de virtude em nossa vida, nossa comunidade e nossas instituições serão melhoradas. Nossos filhos e nossa família serão fortalecidos e a fé e a integridade abençoarão a vida de cada pessoa. Testifico e declaro que nosso Pai Celestial espera que nós, seus filhos, exerçamos integridade, civilidade, fidelidade, caridade, generosidade, moralidade e todas as virtudes AD. Que sempre tenhamos a humildade de aproveitar as oportunidades, de agir de acordo com nossa responsabilidade, de demonstrar nossa capacidade de assim o fazer. É minha oração no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation will now join in singing How Firm a Foundation. After the singing, o coro e a congregação agora cantará Que Firme Alicerce. Depois do hino, a irmã Anne M. Deb, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças, nos dirigirá a palavra. Após esse discurso, ouviremos o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro em seguida cantará Fala-se com Amor. This is the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Amen.
Há vários anos, um minúsculo artigo de jornal chamou minha atenção. E desde aquela época, eu sempre me lembro dele. 4 pessoas morreram e 7 trabalhadores foram resgatados após ficarem pendurados por mais de 1 hora em uma ponte a 38 metros de altura em St. Catherine, Ontário, no Canadá, depois que o andaime onde trabalhavam desabou. Fiquei fascinada e continuo fascinada até hoje com essa história. Pouco depois de ler esse informe, telefonei a uma amiga que morava em St. Catharines. Ela explicou que os trabalhadores vinham pintando a Ponte Garden Skyway havia mais ou menos 1 ano e faltavam 2 semanas para terminar o projeto quando aconteceu o acidente. Depois disso, as autoridades foram questionadas sobre os motivos por que aqueles homens não tinham nenhum equipamento de segurança. A resposta foi simples. Eles tinham o equipamento, apenas decidiram não usá-lo. Assim que o andaime caiu, os sobreviventes agarraram-se a uma saliência de 1 polegada em uma viga de aço e subiram uma barra transversal de 20 centímetros, ficando lá por mais de 1 hora, até que as equipes de resgate conseguissem alcançá-los em um guindaste. Um dos sobreviventes disse que pensou muito em sua família naquela hora. Ele disse: "Agradeço ao Senhor por estar aqui hoje. Aquilo foi apavorante, pode crer." Há muitas lições que podemos extrair desse incidente e muitas comparações podem ser feitas. Embora a maioria de nós jamais passe por uma situação tão drástica quanto esta, muitos de nós sentimos-nos atravessando uma situação apavorante em nossa vida pessoal. Podemos sentir solidão, ter relacionamentos tensos, sofrer tentações, ser traídos, ter limitações físicas ou perder um emprego muito necessário. Podemos ficar decepcionados porque nossas esperanças e sonhos justos não se realizaram no tempo em que esperávamos. Podemos duvidar de nossa capacidade e temer a possibilidade de falhar, mesmo em nossos chamados na igreja e na família. As dificuldades e os perigos que enfrentamos hoje, inclusive a tolerância do pecado pela sociedade, foram preditos por profetas antigos e modernos e são tão imprevisíveis e reais quanto o risco de cair de uma ponte de 38 metros de altura e ter morte certa. Minha vida não é perfeita. Lido com muitas das mesmas dificuldades que vocês. Todos nós lidamos. Concordo com a expressão que o trabalhador resgatado usou ao mencionar que a perigosa experiência de ficar agarrado a uma viga de aço, aquilo é apavorante, pode crer. Entretanto, é importante notar que nas Escrituras há pouquíssimas histórias de pessoas que viveram em perfeita felicidade e não sofreram nenhuma oposição. Aprendemos e crescemos ao sobrepujar os desafios, com fé, persistência e retidão pessoal. Tenho sido fortalecida pela interminável confiança que o presidente Monson deposita no Pai Celestial e em nós. Ele disse: "Lembrem-se de que vocês têm direito às bênçãos do Pai Celestial neste trabalho. Ele não os chamou para seu cargo privilegiado para que andem sozinhos, sem orientação, confiando apenas na sorte. Pelo contrário, Ele conhece suas habilidades, sabe de sua devoção e vai converter suas supostas incapacidades em pontos fortes reconhecidos. O Pai Celestial não nos deixou sozinhos em nossa provação mortal. Ele já nos deu todos os equipamentos de segurança de que vamos precisar para conseguir voltar à sua presença. Deu-nos a oração pessoal, as Escrituras, os profetas vivos e o Espírito Santo para guiar-nos.
Às vezes, o uso desses equipamentos pode parecer incômodo, estranho ou terrivelmente fora de moda. Seu uso adequado requer nossa diligência, obediência e persistência. Não sei quanto a vocês, mas eu pretendo usá-los. Todos nós devemos usá-los. Nas Escrituras, aprendemos sobre outro equipamento de segurança fundamental, a barra de ferro. Os discípulos de nosso Salvador Jesus Cristo são convidados a agarrarem-se à barra de ferro para que encontrem com segurança o caminho de volta à vida eterna. Refiro-me à visão de Leí da árvore da vida, que se encontra no livro de Mórmon. Por meio de revelação pessoal divina, o profeta do livro de Mórmon, Leí, e seu filho, Nefi, receberam uma visão de nosso estado probatório mortal e dos perigos que o acompanham. Leí disse: "E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. Entretanto, viu ele também outras multidões que avançavam com esforço e se agarravam à extremidade da barra de ferro e avançavam continuamente agarrados à barra de ferro até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore, ou seja, da árvore da vida." Com a visão de Leí, aprendemos que devemos segurar nessa viga de segurança, nessa barra de ferro que encontramos ao lado do nosso caminho individual, estreito e apertado, e segurá-la com firmeza, até que consigamos atingir nossa meta final de vida eterna com o Pai Celestial. Nefi nos promete que aqueles que se apegarem à barra de ferro jamais perecerão. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderão dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Convido vocês a lerem novamente o relato completo dessa visão inspirada. Estudem-na, reflitam sobre ela e apliquem-na em sua vida diária. Usando uma linguagem mais atual, podemos dizer que somos convidados a agarrar e não largar. Devemos segurar na barra de ferro com firmeza e jamais soltá-la. Segurar na barra de ferro nem sempre é fácil. Podemos soltá-la devido à pressão dos amigos ou por orgulho, achando que conseguiremos encontrar nosso próprio caminho de volta mais tarde. Ao fazermos isso, estamos deixando para trás nosso equipamento de segurança. Na visão de Leí, ele viu muitos que largaram a barra de ferro. Ele disse: "Muitos outros desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos." Em épocas difíceis da vida, podemos achar que também estamos vagando por caminhos desconhecidos. Garanto-lhes que é sempre possível encontrar o caminho de volta. Por meio do arrependimento, que é possível graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo, podemos agarrar de novo, com toda a nossa força, a barra de ferro e sentir novamente a amorosa orientação do Pai Celestial. O Salvador nos faz um convite permanente. Arrependam-se, segurem-se na barra de ferro e não a soltem. Assim como Nefi, eu os exorto com toda a energia de minha alma a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos sempre, em todas as coisas. Usem o equipamento de segurança que Ele preparou para vocês. Agarrem a barra com firmeza e acreditem que o Pai Celestial os abençoará por sua diligência. Sei que o Evangelho restaurado é verdadeiro e sei que somos guiados por um profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson.
É um grande privilégio e uma bênção ser sua filha. E eu amo meus pais com muito carinho. Certa noite em que eu me sentia um pouco desanimada e disse: "Ah, papai, as bênçãos que recebemos como membros da igreja e as bênçãos prometidas do templo são tão boas. Basta-nos apenas alcançá-las e aceitá-las." Ele respondeu sem hesitação: "Anne, elas são tudo. Que nos agarremos às verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo, porque elas são, literalmente, tudo. É minha sincera oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém." My beloved brethren and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me imensamente grato a cada um de vocês. Também sou grato pelo milagre da comunicação moderna que permite que esta conferência chegue a milhões de pessoas no mundo inteiro. A tecnologia atual também permite que usemos telefones sem fio para trocar informações rapidamente. Recentemente, Wendy e eu estávamos em outro continente, a serviço da igreja, quando ficamos sabendo que a família ganhara um novo bebê. Recebemos a boa notícia alguns minutos após o nascimento ter acontecido do outro lado do mundo. Ainda mais assombrosa do que a tecnologia moderna é a nossa oportunidade de ter acesso a informações provenientes diretamente do céu, sem hardware, software ou taxas mensais de serviço. É uma das mais maravilhosas dádivas que o Senhor ofereceu aos mortais. Trata-se deste seu generoso convite: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa oferta eterna de revelação pessoal é feita a todos os seus filhos. Parece até bom demais para ser verdade, mas é verdade. Já recebi esse auxílio celestial e agi de acordo com ele, e aprendi que preciso estar sempre pronto para recebê-lo. Há vários anos, quando estava totalmente entretido na tarefa de preparar um discurso para uma conferência geral, fui acordado de um sono profundo com uma ideia firme gravada na mente. Em seguida, peguei o lápis e o papel que deixava ao lado da cama e escrevi o mais rápido que pude. Voltei a dormir, sabendo que tinha captado aquela grande inspiração. Na manhã seguinte, olhei para aquela folha de papel e descobri, consternado, que minha escrita era totalmente ilegível. Ainda guardo lápis e papel ao lado da cama, mas agora escrevo com mais cuidado. Para ter acesso à informação do céu, precisamos primeiro ter uma fé bem firme e um imenso desejo. Precisamos pedir com sinceridade de coração e real intenção, tendo fé em Jesus Cristo. Real intenção significa que queremos realmente seguir a instrução divina recebida. A próxima exigência é de que estudarmos a questão diligentemente. Esse conceito foi ensinado aos líderes da Igreja Restaurada quando eles aprenderam como receber revelação pessoal. O Senhor instruiu: eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Parte da preparação é conhecer e seguir os ensinamentos mais importantes do Senhor. Algumas de suas verdades eternas se aplicam de modo geral, como os mandamentos de não roubar, não matar,
não prestar falso testemunho. Outros ensinamentos ou mandamentos também são gerais, como os que se referem ao dia do Senhor, ao sacramento, ao batismo e à confirmação. Algumas revelações foram dadas em situações particulares, como a de que Noé construísse a arca, ou a necessidade de profetas como Moisés, Lehi e Brigham tinham de conduzir seus seguidores em uma viagem árdua. O padrão há muito estabelecido por Deus de ensinar seus filhos por meio de profetas nos garante que Ele vai abençoar cada profeta e todos os que derem ouvidos aos conselhos proféticos. O desejo de seguir o profeta exige muito esforço, porque o homem natural conhece bem pouco a respeito de Deus e ainda menos a respeito de seu profeta. Paulo escreveu que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mudança necessária para um homem natural se tornar um discípulo dedicado é muito grande. Um profeta ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela inspiração de Cristo o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Recentemente observei uma mudança vigorosa assim num homem que conhecia há 10 anos. Ele tinha ido a uma conferência de Estaca, em que o filho seria apoiado membro da nova presidência da Estaca. O pai não era membro da igreja. Depois que o filho foi designado, abracei o pai e o elogiei por ter um filho tão maravilhoso. Então declarei com destemor: chegará o dia em que vai querer que seu filho seja selado a você e sua esposa no templo sagrado. Quando esse dia chegar, ficarei honrado em realizar esse selamento para você. Nos 10 anos que se seguiram, não vi mais aquele homem. Há 6 semanas, ele e a esposa vieram a meu escritório. Ele me cumprimentou calorosamente e contou como ficar espantado com o convite que eu lhe fizera. Não fez muito a esse respeito até mais tarde, quando começou a perder a audição. Então, deu-se conta subitamente de que seu corpo estava mudando e que o tempo que lhe restava na Terra era realmente limitado. No devido tempo, acabou perdendo a audição. Ao mesmo tempo, converteu-se e filiou-se à igreja. Em nossa conversa, ele resumiu sua total transformação. Eu tive que perder a audição antes de poder dar ouvidos à grande importância de sua mensagem. Foi então que me dei conta de quanto queria que meus entes queridos fossem selados a mim. Agora estou digno e preparado. Poderia, por favor, realizar o selamento? Eu o fiz com imenso sentimento de gratidão a Deus. Após a conversão, pôde haver ainda maior refinamento espiritual. A revelação pessoal pode ser melhorada até se tornar discernimento espiritual. Discernir significa filtrar, separar ou distinguir.
O dom do discernimento espiritual é uma dádiva sublime. Ele permite que os membros da igreja vejam coisas que não são visíveis e sintam coisas que não são tangíveis. O bispo tem o direito de ter esse dom ao desempenhar a tarefa de procurar os pobres e cuidar dos necessitados. Com esse dom, as irmãs podem ver tendências no mundo e detectar aquelas que, por mais populares que sejam, são fúteis ou até perigosas. Os membros podem discernir o que são propostas atraentes, porém fugazes, e o que são refinamentos inspiradores e duradouros. O discernimento estava implícito nas importantes instruções dadas pelo presidente John Taylor há muito tempo. Ele ensinou o seguinte aos presidentes de estaca, bispos e outros: as pessoas que possuem esses cargos têm o direito de receber a palavra de Deus concernente aos deveres de sua presidência, para que possam cumprir, de modo mais eficaz, seus santos propósitos. Nenhum dos chamados ou cargos do sacerdócio são para o próprio benefício, lucro ou fama dos que os ocupam, mas são dados estritamente para cumprir os propósitos de nosso Pai Celestial e para edificar o reino de Deus na terra. Procuramos compreender a vontade de Deus e depois cumpri-la, e cuidamos para que seja cumprida por aqueles que estão sob nosso encargo. Para que cada um de vocês receba a revelação específica para suas próprias necessidades e responsabilidades, essas certas diretrizes precisam ser seguidas. O Senhor pede que desenvolvamos fé, esperança, caridade e amor com os olhos fitos na glória de Deus. Por meio de sua firmeza, sua firme fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência, poderemos pedir e receberemos. Poderemos bater e nos será aberta. A revelação de Deus é sempre compatível com sua lei eterna. Ela nunca contradiz sua doutrina. Ela é facilitada pela devida reverência a Deus. O Mestre deu esta instrução: eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será a sua recompensa e eterna glória. A eles revelarei todos os mistérios e minha vontade, concernente a todas as coisas relativas a meu reino. A revelação não precisa vir de uma vez. Pode vir aos poucos. Assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque receberão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. A paciência e a perseverança fazem parte de nosso progresso eterno. Os profetas descreveram o que sentiram quando receberam revelação. Joseph Smith e Oliver Cowdery relataram o seguinte: retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento. O presidente Joseph F. Smith escreveu: enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos de meu entendimento foram abertos e o Espírito do Senhor repousou sobre mim. Todo santo dos últimos dias pode merecer revelação pessoal. O convite de pedir, buscar e bater, pedindo orientação divina, existe, porque Deus vive. E Jesus é o
Cristo vivo. Existe porque esta é sua igreja viva. E somos abençoados hoje, porque o presidente Thomas S. Monson é o seu profeta vivo. Que possamos dar ouvidos e entender o seu profético conselho é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beautiful. Lindo. Tanto na aparência quanto no canto. Terei agora o privilégio de falar-lhes. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com o coro cantando Neste Mundo. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Henrique R. Falabella, dos 70. Meus amados irmãos e irmãs, cumprimentos todos neste dia, com amor no coração, pelo Evangelho de Jesus Cristo e por todos vocês. Sinto-me grato pelo privilégio de estar diante de vocês e oro para que possa transmitir-lhes eficazmente o que senti inspirado a dizer.
Há poucos anos, li um artigo escrito por Jack McConnell, médico. Ele foi criado nos montes do sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos, sendo um dos 7 filhos de um ministro metodista e sua mãe era dona de casa. A família vivia em condições muito humildes. Contou que em sua infância, diariamente, quando a família se sentava à mesa do jantar, o pai perguntava a um por um: "E o que você fez hoje por alguém?" Os filhos estavam determinados a fazer algo de bom todos os dias para poderem contar ao pai que haviam ajudado alguém. O Dr. McConnell disse que essa prática foi o legado mais valioso deixado pelo pai, porque aquela expectativa e aquelas palavras inspiraram tanto ele como seus irmãos a ajudarem as pessoas por toda a vida. À medida que cresceram e amadureceram, sua motivação para prestar serviço se transformou no desejo íntimo de ajudar o próximo. Além da expressiva carreira médica do Dr. McConnell, no qual ele dirigiu o desenvolvimento do teste de tuberculina, participou do início do desenvolvimento da vacina contra a poliomielite, supervisou a descoberta do Tylenol e contribuiu para o desenvolvimento da imagem por ressonância magnética. Ele também criou uma organização chamada Voluntários da Medicina, que proporciona aos profissionais aposentados da área médica a oportunidade de servir como voluntários em clínicas gratuitas que dão atendimento a trabalhadores sem plano de saúde. O Dr. McConnell disse que desde a aposentadoria seu tempo livre evaporou numa semana de 60 horas de trabalho não remunerado, mas que agora tem muito mais energia e satisfação na vida do que jamais teve. Ele declarou: "Num dos paradoxos da vida, tenho me beneficiado mais com os voluntários da medicina do que com meus pacientes." Existem hoje mais de 50 dessas clínicas espalhadas por todos os Estados Unidos. É claro que nem todos podemos ser como o Dr. McConnell e abrir clínicas médicas para ajudar os pobres. No entanto, há pessoas necessitadas em toda parte e todos podemos fazer algo para ajudar alguém. O apóstolo Paulo admoestou: "Servi-vos uns aos outros pelo amor." Relembre comigo as conhecidas palavras do rei Benjamim no livro de Mormon: "Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus." O Salvador ensinou a seus discípulos: "Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará." Creio que o Salvador está dizendo que, a menos que nos entreguemos totalmente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito em nossa vida. Aqueles que vivem só para si acabam definhando e, figurativamente, perdem a vida. Ao passo que aqueles que se dedicam inteiramente ao serviço do próximo crescem e florescem e, literalmente, salvam a própria vida. Na Conferência Geral de outubro de 1963, na qual fui apoiado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, o presidente David O. McKay fez a seguinte declaração: "A maior felicidade do homem vem quando ele se entrega inteiramente ao serviço ao próximo." Geralmente vivemos lado a lado, mas não comunicamos de coração a coração. Há pessoas em nossa esfera de influência que clamam com mãos estendidas: "Porventura não há bálsamo em Gileade?" Tenho certeza que a intenção de todo membro da igreja é a de servir e ajudar os necessitados. No batismo, fizemos o convênio de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Quantas vezes seu coração foi tocado ao ver as necessidades de outra pessoa? Quantas vezes você teve a intenção de ser a pessoa que poderia ajudar? No entanto, quantas vezes seu dia a dia interferiu e você deixou essa ajuda para outros, sentindo que certamente alguém vai cuidar desta situação?
Ficamos por demais envolvidos na vida agitada que levamos. No entanto, se parássemos e dessemos uma boa olhada no que estamos fazendo, talvez descobríssemos que nos envolvemos demais com coisas sem grande importância. Em outras palavras, com muita frequência gastamos nosso tempo cuidando de coisas que realmente não importam muito no plano geral das coisas e negligenciamos as causas mais importantes. Há muitos anos ouvi um poema que gravei na mente e que procuro usar para guiar minha vida. É um dos meus favoritos. Chorei à noite pela falta de visão que me fez cego às necessidades de alguém. Mas nunca na vida senti um pingo de remorso por ter sido bondoso demais. Meus irmãos e irmãs, estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e de nossa bondade, sejam familiares, amigos, conhecidos ou estranhos. Estamos nas mãos do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Talvez você se lamente dizendo, mal consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer para cada dia. Como posso prestar serviço a outras pessoas? Como é possível fazer isso? Há apenas um ano, fui entrevistado pelo Church News antes do meu aniversário. Ao término da entrevista, o repórter perguntou: qual seria, na minha opinião, o presente ideal que os membros do mundo inteiro poderiam me dar? Eu respondi: encontre alguém que esteja passando por momentos difíceis, ou que esteja enfermo ou solitário, e faça algo por essa pessoa. Fiquei muito emocionado este ano em meu aniversário ao receber centenas de cartões e cartas de membros da igreja no mundo inteiro, contando como haviam atendido a esse meu desejo de aniversário. Os atos de serviços incluíam a montagem de kits de auxílio humanitário e trabalhos de jardinagem. Dezenas e dezenas de primárias desafiaram as crianças a prestar serviço, e esses atos de serviços foram registrados e enviados para mim. Devo dizer que os métodos pelos quais eles foram registrados foram muito criativos. Muitos vieram na forma de folhas encadernadas em livros de vários formatos e tamanhos. Alguns continham cartões ou gravuras desenhadas ou coloridas pelas crianças. Uma primária muito criativa enviou um grande pote contendo centenas de recadinhos carinhosos. Cada um deles representando... Eu gostaria de saber o que eram esses recadinhos carinhosos, então vi que cada um representava um ato de serviço prestado durante o ano por uma das crianças da primária. Só posso imaginar a felicidade que aquelas crianças sentiram ao contar qual foi o seu ato de serviço. E depois colocá-lo no pote dos recadinhos carinhosos. Quero compartilhar com vocês apenas alguns dos inúmeros bilhetes que vieram com os muitos presentes que recebi. Uma criancinha escreveu: meu avô teve um derrame e eu segurei a mão dele. De uma menina de 8 anos. Minha irmã e eu ajudamos minha mãe e minha família organizando e limpando o armário de brinquedos. Levou algumas horas e nos divertimos muito. A melhor parte foi que fizemos uma surpresa para a mamãe e a deixamos muito feliz, porque ela nem tinha pedido que fizéssemos isso. Uma menina de 11 anos escreveu: há uma família em minha ala que não tem muito dinheiro. Eles têm 3 filhinhas. E a mamãe e o papai tiveram que ir para algum lugar. Por isso eu me ofereci para cuidar das 3 meninas. O pai ia me dar uma nota de $5, mas eu disse: não posso aceitar. Meu ato de serviço foi cuidar das meninas de graça. Um menino da primária da Mongólia escreveu que havia trazido água do poço
para que a mãe não tivesse que fazê-lo. De um menino de 4 anos, sem dúvida escrito pela professora da primária, dizia: meu pai foi fazer um treinamento do exército por algumas semanas. Meu trabalho especial era dar beijos e abraços na minha mamãe. Eu queria que ele dissesse para o papai também. Uma menina de 9 anos escreveu: apanhei morangos para minha bisavó e me senti muito bem ao fazer isso. E a outra: brinquei com uma menina que estava sozinha. De um menino de 11 anos, fui até a casa de uma senhora e lhe fiz perguntas. E cantei um hino para ela. Senti-me bem por visitá-la. Ela ficou feliz, porque nunca ninguém vai visitá-la. Ao ler esse bilhete em particular, lembrei-me das palavras escritas há muitos anos pelo elder Richard L. Evans, do Quórum dos 12. Ele disse: não é fácil para os jovens compreender a solidão que lhes advém quando a vida muda de um tempo de preparação e desempenho para um tempo de pôr as coisas de lado. Por muito tempo, a pessoa foi o centro da casa, alguém muito procurado. Então, quase de repente, é deixada de lado para ver a procissão passar. Isso é viver em solidão. Temos de viver muito tempo para aprender como é vazio o quarto no qual há apenas móveis. É preciso alguém, não simplesmente uma pessoa contratada, uma instituição ou um profissional, para reviver as lembranças do passado e mantê-las calorosamente vivas no presente. Não há como trazer de volta os anos da juventude, mas podemos ajudar essas pessoas a viver na cálida luz do pôr do sol, que se torna mais belo graças à nossa atenção e amor não fingido. Também recebi cartões e bilhetes de aniversário de grupos de rapazes e de moças que fizeram cobertores para hospitais, serviram em instituições de distribuição de alimentos, foram batizados em favor dos mortos e realizaram inúmeros outros serviços. As sociedades de socorro, onde sempre podemos encontrar auxílio, prestaram atos de serviço em número muito superior ao que normalmente teriam sido realizado. Os grupos do sacerdócio fizeram o mesmo. Meus irmãos e irmãs, raramente senti o coração tão tocado e grato quanto na ocasião em que minha mulher e eu, literalmente, passamos horas lendo esses presentes. Meu coração está cheio de amor agora ao falar dessas experiências e contemplar as vidas que foram abençoadas, tanto pela doação como pelo recebimento. As palavras do capítulo 25 de Mateus me vêm à mente. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos e irmãs, façamos a nós mesmos a pergunta que o Dr. Jack McConnell e seus irmãos e irmãs ouviam a cada noite na hora do jantar. O que fiz hoje por alguém? Que a letra deste hino conhecido
penetre nossa alma e encontre abrigo em nosso coração. Não vou cantar. Neste mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Esse serviço para o qual todos fomos chamados é o serviço do Senhor Jesus Cristo. Ao convocar-nos para a sua causa, Ele nos convida a chegar-nos a Ele. Ele diz a você e a mim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se realmente prestarmos atenção, ouviremos aquela voz vinda de muito longe a dizer-nos, como disse a outra pessoa: bem está, servo bom e fiel. Que cada um de nós se qualifique para essa bênção do Senhor. É minha oração e a ofereço em seu nome. Sim, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Our beloved Heavenly Father, nosso amado Pai Celestial, curvamos a cabeça esta manhã diante de Ti, agradecendo pela oportunidade que tivemos de ouvir as palavras do Teu profeta e de outros líderes da Igreja. Somos gratos pelo Espírito que sentimos, pelo testemunho que recebemos no coração e pelo desejo que temos de cumprir Teus mandamentos. Somos gratos por nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, por seus conselheiros e os membros do Quórum dos 12. Por favor, abençoe-os e ajude-os com Teu Espírito para liderar esta grande igreja. Agora, Pai, pedimos-Te as Tuas bênçãos, que possamos levar aquilo que recebemos nesta conferência. Abençoa-nos com um coração humilde, que possamos ouvir Tua voz e ao ouvir essas mensagens e aplicá-las em nossa vida. Proteja-nos ao voltarmos para nossos lares. Pedimos as bênçãos que precisamos em nossa família, que possamos viver em harmonia e amor entre nós. Abençoe os santos para que possam ter as coisas que são necessárias, que possam alimentar e abrigar seus filhos. Amamos-Te, Pai. Dizemos estas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the Esta foi a transmissão da 179ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.